Paz, queridos, tudo bem? Bem-vindo no meu canal. Tenho ficado um pouco corrido aqui pra mim, então tem um tempinho que eu já não posso, mas hoje vim com uma mensagem bacana, top de Deus para sua vida e quero falar um pouco sobre continuar olhando para a promessa de Deus, porque às vezes é difícil, né? Às vezes a gente passa por tanta coisa e a gente acaba sentindo vontade de desistir, sentindo vontade de parar. Mas hoje a mensagem é: continue olhando para a promessa. Essa mensagem que eu quero trazer ela é baseada na vida de José. É um personagem da Bíblia que me impacta muito, né? Personagem não, porque personagem parece que é uma história que não é de verdade, né? Mas é um profeta, um líder, né? Escolhido para reinar segundo, depois de Faraó no Egito, o homem mais importante do Egito. Então, tremenda história, né? Mas não foi sempre assim para José, né? José, para quem sabe a história dele, ele teve um sonho, que é o que eu quero falar aqui para você hoje. Às vezes você já tem o sonho de Deus para sua vida, assim como José recebeu o sonho de Deus. Deus deu um sonho para José, e José levanta e fala para os seus irmãos aquele sonho e que ele via, né? Os irmãos se prostrando diante dele, né? Ajoelhando diante dele, a família se ajoelhando diante dele. E ali a família dele, os irmãos dele ficaram, né? Sentindo inveja dele e tal. Mas o que eu quero que você focar agora é o sonho profético que Deus deu para a vida de José. Deus revelou para ele uma visão do futuro, aonde ele ia colocar José e o que ele tinha preparado para a vida de José. Talvez José com certeza não teve todo o discernimento para entender aquilo, mas a gente sabe que na Bíblia Jacó, mesmo repreendendo ele, ficou pensativo. A Bíblia fala que ele ficou pensativo porque Jacó deve ter percebido algo, uma promessa de Deus sobre a vida de José. E talvez você já tenha recebido o sonho, talvez você já tenha recebido a promessa, talvez você já sabe a visão de Deus para sua vida. Eu quero te falar de algumas coisas que vai acontecer quando a gente recebe esse sonho, essa promessa. Primeira coisa, na verdade eu vou falar aqui 4 pontos. Quando você recebe a promessa de Deus, o sonho de Deus, a visão de Deus para sua vida, você vai passar por inveja, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai passar por armadilhas. Vão ter armadilhas para te tentar parar. Terceiro ponto, oportunidades. Quarto ponto, recompensa. Então eu vou passar por esses 4 pontos. Inveja, armadilha, oportunidades e recompensa. Então, uma vez que você recebeu o sonho, a promessa de Deus profética sobre a sua vida, o sonho, se você fizer como José fez, José saiu falando para os irmãos, saiu falando para a família, só que os próprios familiares dele, os próprios irmãos, negaram e tiveram inveja e venderam ele para quem sabe a história. Então tome cuidado com quem você vai falar o seu sonho. José, depois disso, não falou mais, a gente não vê na Bíblia ele falando sobre esse sonho profético para mais ninguém, depois que teve esse acontecimento com os irmãos. Quer dizer, ele percebeu que esse sonho poderia gerar inveja, pessoas, ele guardou para ele, porque o que Deus falou para você e falou para mim, ele falou talvez só para mim e para você. A sua promessa, talvez Deus só falou para você, para mais ninguém, e outras pessoas não vão entender. Então não adianta você querer falar para outras pessoas uma promessa que Deus falou, revelou para você, porque Deus não revelou para eles. Às vezes sim, Deus fala, com o nosso pastor fala com um irmão, aquilo, isso, mas você tem que ter muito discernimento para saber quando Deus falou para você e está revelando,
para outras pessoas também, e com certeza vão ser pessoas de Deus, muito com uma ligação muito forte e para entender, para ter discernimento, sabedoria espiritual. Então, às vezes os mais pertos, seu amigo, sua família, vão ser os que mais vão desacreditar de você. Então não pare, não fique paralisado, não deixe de ir atrás do sonho, não deixe esse sonho morrer porque os mais pertos não acreditaram. Eu lembro que um dia, quando eu fui montar o meu próprio negócio, eu fui perguntar para pessoas que eu tinha como referência para mim no âmbito profissional, no âmbito financeiro, e eles falaram para mim assim: Rafael, mas não faça isso, é melhor você ficar seguro aí, não pegar o seu dinheiro e fazer algo bem seguro, porque aí você não vai precisar, não vai correr risco, aquilo e isso. Só que eu olhava para a vida deles e falava: nossa, mas ele tem uma empresa, ele sabe como é que é, eu quero montar minha empresa, aquilo e isso, ela tem uma empresa. E os mais perto, as pessoas que você está mais esperando às vezes, vão ser aqueles que não vão acreditar no seu sonho. Então, talvez eles te chamem de sonhador, como José foi chamado, a dreamer, né? Um sonhador, tô falando em inglês, porque na verdade eu tenho estudado a palavra em inglês. Então, tome muito cuidado com quem você fala. Você vai ser chamado de sonhador e não fique triste por isso, porque sonhos movimentam a nossa fé, sonhos movimentam a nossa vida, sonhos movimentam o nosso espírito, dá energia, sonhos dá um motivo para você acordar todo dia e fazer algo. Então, que chamem de sonhador. Um dia eu fui chamado de sonhador também. Um dia as pessoas que mais, meus colegas, quando eu estava no mundo, amigos, as pessoas mais próximas, falaram que eu não ia ser ninguém. Então, olha aí para você ver, nem sempre vai vir dos mais próximos as palavras de encorajamento, as palavras de suporte e força. E nem por isso eu desisti do meu sonho, nem por isso eu não deixei de lutar e ainda continuo lutando. Então, inveja é algo que vai acontecer. Uma vez que você recebeu o sonho profético, as pessoas veem você se movimentando em direção do seu sonho, elas vão falar que você é um sonhador, elas vão ter inveja. Tome cuidado com quem você compartilha o seu futuro e guarde para você aquilo que Deus revelou para você. Só revele para quem vai estar lá com você nesse futuro, alguém que tenha maturidade espiritual suficiente. Bom, segundo ponto, eu falei que a gente vai falar sobre 4 pontos. Segundo ponto aqui, armadilhas, vão ter armadilhas. A partir do momento que você tem esse sonho profético, começa a se movimentar isso, o mundo espiritual começa a se movimentar isso, você tem um grande inimigo. A partir do momento que você descobre esse propósito, o inimigo faz de você um alvo maior e vai tentar te parar de qualquer maneira. Então, o inimigo vai colocar armadilhas, vai colocar coisas, propósitos diferentes do seu, mas uma vez que você sabe o seu propósito, você sabe para onde você está indo, mesmo assim o inimigo vai colocar... Para José, o que o inimigo fez, né? Quando José foi vendido pelos irmãos, foi ser servo de Potifar, na casa de Potifar. Potifar confiou tanto nele que ele virou o administrador da casa, só não podia ter controle em tudo aquilo, menos da esposa de Potifar, com certeza. E ali, a esposa de Potifar foi tomada por um espírito de pombagira, espírito de querer ter relação sexual com José, fazendo uma armadilha num dia que não tinha ninguém. A Bíblia relata que José entrou na casa e não se encontrava nenhum servo na casa, ninguém, só a mulher de Potifar. Ali ela preparou uma cilada, uma armadilha para José cair. Mas José, bem definido, sabendo que Deus é com ele, que seguindo o propósito que Deus tem para a vida dele, sempre olhando para o alto, olhando para a promessa, saiu, né? Para quem sabe a história, saiu e deixou ali ficou um pedaço da roupa dele. Ele fugiu da aparência do mal, fugiu da armadilha. Ele se desviou da armadilha. Então vão ter armadilhas na promessa, vão ter armadilhas. Fique preparado e seja sábio com as armadilhas, porque o inimigo ele vai vir com coisas que você
mas tem tendência a cair. Se é na parte sexual, se é na parte de vícios, se é na parte de distração de tempo, o inimigo ele é astuto, vai ser coisas que você tem tendência e às vezes nem percebe, mas ali ele vai usar para te tirar do teu propósito, para te tirar daquela missão, do sonho profético que Deus revelou sobre a sua vida. Então tome muito cuidado com as armadilhas. Terceiro ponto, oportunidades. José foi, depois, para quem sabe a história, depois da casa de Potifar, depois a mulher de Potifar disse que ele fez abuso sexual dela e Potifar colocou ele na prisão. Bom, ali na prisão José foi jogado, ali ele foi, o pessoal viu, o que cuidava, o carcereiro viu que José tinha algo diferente, né? Eu costumo dizer que José tinha um espírito de excelência, um espírito de fazer, aonde ele tocava dava certo. A gente vê isso na casa de Potifar, a gente vê isso na prisão, que é onde eu vou entrar com o ponto agora, que ele foi na prisão, ele virou o gerente, o manager, virou aquele que administrava ali a prisão. Pelo carcereiro viu algo nele diferente e ali ele se destacou, e eu vejo isso muito como um espírito de excelência. Quem teve um espírito de excelência? Daniel também. Alguém que sempre dava o melhor, que entende que tudo que ele está fazendo não é para os homens, não é para o carcereiro, não é para o Potifar, não é para Faraó, mas é para Deus, é para honrar e glorificar a Deus. Então esse espírito precisa ser sobre a sua vida, sobre a minha vida, para abrir oportunidades para nós. E o que eu quero te dizer é que ali, naquela cela, José teve oportunidades. Ali ele virou o administrador da cela, ali ele encontrou duas pessoas e, movido pelo poder de Deus, pela revelação de Deus que foi dado ali sobre a vida dele para aquelas duas pessoas, ele conseguiu, o chefe, né, o chefe padeiro e o carregador de copo de Faraó estavam ali naquela cela, foram jogados ali naquela prisão, e ali ele revelou o sonho, e nisso